com os irmãos no livro de Marcos, aproveitar que os irmãos se encontram em pé. Irmãos, às vezes eu me impressiono com o trabalhar do Senhor e o cuidado dele para as nossas vidas. Eu tenho aprendido uma coisa desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu creio que você também tem aprendido isso. Se você não tem aprendido, você pode perceber isso no seu dia a dia. A gente tem mais valor para Deus, irmãos, do que aquilo que a gente imagina. Eu, quando eu era do mundo, eu não conhecia o meu valor, irmãos. E eu não estou falando isso a respeito do que o mundo ensina, né? Para a gente se encher de orgulho, se encher de vaidade, né? Inflar o nosso ego, mas eu estou falando diante de Deus. Porque a gente, muitas das vezes, a gente não conhece o valor que a gente tem. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, quando a gente conhece aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, a gente começa a enxergar o valor que a gente tem para Ele. E muitas das vezes eu quero te dizer que Ele valoriza muito mais a gente do que nós mesmos, irmãos. Isso é algo que eu tenho observado na palavra do Senhor e eu fico impressionado a cada dia que passa com o cuidado do Senhor, com o amor dele. Amém? Vamos estar lendo aqui Marcos capítulo 11, eu vou estar lendo do versículo 12 em diante. Peço que os irmãos acompanhem, que os irmãos possam se assentar em seguida. Amém? Todos os irmãos acharam? Os irmãos estão folheando aí. Quero ser bem breve, irmãos. Marcos 11, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, presta atenção, e os seus discípulos ouviram isso. Então vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, já era o outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que em todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Amém? Os irmãos podem tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Quantos dos irmãos aqui, seja hoje sendo cristão, creio que muitos, não nasceram aí em berço evangélico como eu, não nasci no lar cristão, mas quantos dos irmãos aqui já tiveram amizade? Amizade, amigos, pessoas amigas, companheiras, quantos aqui já tiveram? Pessoas bem próximas. Quantos de vocês já se decepcionaram com a amizade? Alguns, né? Eu também, irmãos, eu já tive bastante amizade, já me decepcionei com algumas. E eu creio que eu já decepcionei algumas também, quando eu não tinha Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está aqui diante de você um amigo que nunca vai te decepcionar. Está aqui alguém que nunca
vai deixar que a palavra dele caia em terra na sua vida. Eu confesso para os irmãos que eu não estava meditando nessa palavra, né? Não tinha preparado algo, o pastor me ligou hoje pela tarde, mas o Espírito Santo, ele me fez uma pergunta e eu queria fazer essa pergunta para os irmãos dentro desse versículo. Nunca tinha visto esse versículo dessa forma, mas nessa noite o Espírito Santo me fez uma pergunta. E se os discípulos não tivessem voltado por aquele caminho no dia seguinte? Eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nisso, mas a palavra nos fala, no livro de Mateus não dá esse detalhe, né? Fala que os discípulos ouviram o Senhor amaldiçoando a figueira e vendo que ela se secou, né? Já vendo, mas no de Marcos fala que foi no dia ele amaldiçoou e no outro viram o que houve aquela figueira que foi amaldiçoada. E aí a pergunta para nós essa noite: e se os discípulos não tivessem voltado por aquele lugar? Se eles não tivessem visto o que aconteceu com aquela figueira? Sabe o que eu meditava, irmãos, a caminho da igreja hoje? A nossa fé, ela é um pouco debilitada, e eu falo isso de mim. A nossa fé é um pouco debilitada porque muitas das vezes a gente precisa ver para crer. E quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente começa a analisar que no reino espiritual as coisas são contrárias. A gente precisa primeiro crer para poder ver. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor fala isso diversas vezes. A Bíblia fala que meu justo viverá da fé. E a gente, irmãos, a gente se impressiona com muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um deles. Porque tem homens e mulheres de Deus que têm um chamado específico, que tem um dom da parte do Senhor, que eles revelam até a sombra, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Deus, ele mostra coisas. E a Bíblia fala que o dom de profecia é dado, e para o ímpio isso é muito válido, irmãos, porque você imagina, eu nunca entrei pelas portas da igreja, de repente eu venho num lugar onde eu nunca vim, e as pessoas falando que nesse lugar tem Deus, que se eu for lá eu vou receber salvação, libertação, e de repente eu entro num lugar onde eu nunca vim, onde eu não conheço ninguém, e Deus começa a usar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e essa pessoa começa a revelar coisas profundas da minha vida, que só eu e Deus sabia. Irmãos, é de se declarar o que a palavra declara. Isso é edificante para o ímpio. Isso vai transformar a vida do ímpio. Ele vai crer e ele vai falar, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Ele vai querer voltar para esse lugar. Então a gente começa a se maravilhar com pessoas que têm esse dom, esse chamado, que revelam muitas coisas da parte do Senhor para a gente. E a gente começa a entender que Deus é o Deus de revelação, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele mostra o profundo e o oculto. Mas nem sempre. Nem sempre. E eu digo nem sempre para nós, todos que estamos aqui, que somos servos do Senhor também. Porque vai ter vezes, irmãos, que Deus vai usar você para revelar coisas na vida de outra pessoa que você nunca viu na vida. Deus vai usar você para ser um canal de bênção, um instrumento para trazer aquela pessoa para Cristo. Mas muitas vezes, algo que você está clamando para Deus, às vezes vai levar um tempo para Deus te mostrar. E aí você fala assim, por quê? Porque a palavra fala que o meu justo viverá da fé. E muitas das vezes, nós que já conhecemos a palavra de Deus e que contemplamos os milagres, a gente também precisa exercitar a fé. Porque a gente já conheceu o Senhor, a gente já contemplou o milagre, a gente já viu a manifestação de Deus e a gente prega isso com ousadia. Mas muitas das vezes, nas situações que dizem respeito à nossa vida, da mesma forma que a gente está pregando para o outro ter fé, e a gente sabe que Deus ele vai fazer, Deus espera que eu e você também exercite a fé. A mesma fé que Deus espera que alguém que nunca ouviu falar dele exercite, né? E a Bíblia fala, é necessário que aqueles que chegam a ele creiam que ele existe, e não só que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente prega isso, creia nesse Deus, né? Creia que ele é existente, creia que ele morreu, mas ele ressuscitou, é um Deus vivo, e a gente tem provado isso. Só que muitas das vezes, na situação da nossa própria vida, a gente também vai precisar exercitar a fé. E às vezes vamos se deparar com situações que a gente vai estar orando um tempo, e aí Deus está usando a gente até para ser instrumento na vida de outras pessoas. Irmãos, isso não é uma regra, eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, mas às vezes acontece. E a gente precisa aplicar fé, exercitar a fé. Glória a Deus. Então a pergunta que me foi feita, e se os discípulos, eles eram discípulos,
Mas se eles não tivessem voltado por aquele lugar e visto aquela figueira, será que naquele momento, irmãos, porque foi feito um trabalho, Jesus foi pregando, foi ensinando, chegou um momento que eles estavam, mas naquele momento, será que eles tinham crido 100% naquela palavra que foi liberada para aquela figueira? Eu nunca tinha presenciado, mas nesse sábado Deus me deu um privilégio de presenciar um casamento no cartório. Nunca tinha ido, fui convidado para ser padrinho e fui no cartório. E eu fiquei maravilhado com o casamento, Foi muito rápido, muito simples. Mas eu fiquei observando algo. A gente entrou na sala, os padrinhos ali e o casal, e aí o juiz estava lá, acompanhado de um escrivão. Ele se apresenta, Ele fala, eu sou o juiz fulano de tal. Aí ele fala com aquela autoridade, eu sou o juiz fulano de tal. Opa, tudo bem? Bom dia. Isso aqui é o escrivão fulano de tal, que vai me acompanhar nesse casamento. Eu falo, tudo bem. Sentando lá na frente. E aí ele começa a anunciar. Aí antes de assinar qualquer coisa, ele fala, Você fulano de tal, aceita? Mulher como sua legítima esposa, ele fala, aceita. Você fulano de tal, porque não tem uma fila lá fora, precisa ser rápido. E o objetivo é ver. Aí ele vai falar, você aceita? Fulano, aceita. Fala, então, eu como juiz, ele fala, perante a lei, eu declaro você marido e mulher. Irmão, não tinha assinado nada, E eu fiquei observando. Aí ele falou assim, eu perante a lei, vos declaro marido e mulher, vocês já são casados. Agora o escrivão vai ler algumas coisas aqui para vocês, depois no final vocês vão assinar, tá? Dá só uma licencinha. Aí o escrivão foi ler, ele saiu e foi fazer outro casamento. Aí eu fiquei observando aquilo. Eu falei, Jesus amado, a gente que é crente, muitas das vezes não tem autoridade como tem. Como assim, Guilherme? Ele chegou e falou, eu sou o juiz de paz. Olha só, eu assumo a minha posição como juiz. Sou eu que vou celebrar o casamento de vocês. Eu estou aqui com esse propósito. E aí ele falou, aceita. Eu, perante a lei, vos declaro, marido e mulher, vocês já estão casados. O homem é ímpio, irmãos. O homem não conhece Jesus. Mas pela autoridade que foi dada para ele, como um juiz, ele abre a boca com autoridade, convicção, ele declara, vocês já são casados. Agora eu e você, muitas das vezes, diante de um problema, como filho de Deus, e a palavra que foi lida aqui pelo Júnior, todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você muitas das vezes não exercita essa autoridade, não exerce essa autoridade, não aplica essa autoridade. Jesus estava ensinando para eles que quem aplicar, que quem exercer isso e crer, sem duvidar no seu coração, assim se fará. Ou seja, se você der uma ordem para ele, se move na minha frente e se move para lá, sem duvidar no seu coração, isso vai acontecer na minha e na sua vida, porque você tem uma autoridade. Você foi chamado como filho de Deus e Ele te concedeu essa autoridade. Reino das trevas, nenhum tem autoridade sobre você, porque o pecado não domina mais sobre a sua vida, o diabo não domina mais sobre a sua vida. Você é filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que com o poder da sua palavra, Ele falou, haja luz, e houve luz. E como que a gente sabe que isso aconteceu? Porque hoje a gente vive no mundo que Ele criou, através da palavra dEle. Da mesma forma que os discípulos creram que a palavra era real, que aquilo aconteceu, porque eles voltaram pelo caminho e contemplaram aquilo que tinha acontecido. E eles falaram, mestre, pela ordem que o Senhor deu, ela secou. Jesus olha para ele e fala, tem fé em Deus. Creia, crente. Aplica a sua fé, meu irmão, minha irmã. Irmãos, eu estava passando uma dificuldade esses dias por causa de uma abençoada, para não falar maldita, uma rinite. E só Deus sabe a guerra que eu estava com essa rinite, a luta que eu estava, Todo dia de manhã acordava ruim, todo dia, irmãos, eu me atrasava para ir trabalhar porque eu ficava espirrando, era crise de espirro, não conseguia sair do banheiro, acordava a casa inteira. E isso dias e dias, e eu percebi que ela estava começando a piorar.
Meu pai ele desenvolveu uma bronquite asmática através de uma rinite alérgica. E aí o povo fala que eu herdei isso do meu pai. Aí começou aquilo piorar. Antes eu tossia, não sentia o peito cheio, agora eu já estava tossindo. Irmão, falando, vinha aquela tosse com o peito cheio. Os irmãos estavam com dificuldade para fazer tudo, não conseguia. De manhã, misericórdia. Trabalhando de moto, saía com o corpo quente, pegava friagem de manhã. De carro a mesma coisa, não adiantava. Falei, não aceito isso na minha vida, não. Não aceito isso na minha vida. E aí eu entendi que Deus me deu uma autoridade. Eu falei assim, eu não mando em Deus. Eu não mando em Deus. A minha autoridade é limitada. Eu tenho autoridade sobre tudo. Como Adão tinha. Na terra, a gente ainda tem espiritual também, né? Então na terra, espiritual, a gente tem autoridade sobre o reino das trevas, sobre o demônio. Ele falou, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, fazer discípulos, batizando em nome do Pai. Está falando, eu nomeei vocês com essa autoridade. Estou colocando um cargo na mão de vocês. Vai e faz o que eu estou falando para vocês fazerem, porque eu vou estar diante de vocês. A autoridade é afetada. Aí eu entendendo isso, eu falei, eu não dou ordem em Deus. Então eu não posso falar, Senhor, me cura. Ordenando, não, eu posso pedir isso. Senhor, a tua vontade me cura, gente. Tem misericórdia de mim. Só que eu entendi que eu tenho autoridade sobre a enfermidade. Glória a Deus, aleluia. E aí eu mudei. Quando eu voltei na primeira segunda, quando terminou o curso, eu cheguei para minha esposa e falei, eu quero sua ajuda. Ela falou, fala, eu falei, eu quero iniciar um propósito hoje. Hoje é o primeiro dia, eu estou voltando, depois de 4 meses afastado, durante a semana inteira, eu já estou voltando para o culto. E eu quero voltar iniciando um propósito. Eu não aceito essa doença na minha vida, eu não aceito isso. E eu quero que você me ajude. Ele vai falar que aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Aquilo que dois concordar na terra e a gente orar junto, vai ser concordado no céu. Então eu quero que você me ajude. Ela falou, tá bom, eu falei, vamos iniciar o propósito hoje. Fiz uma oração em casa antes de vir para o culto com a minha esposa, vim para o culto. Continuei uns dias ruim, tomei um cálice, fiquei uns dias ainda atacando de manhã. Só que aí eu mudei a estratégia, quando eu entendi o que está sendo pregado nessa noite. Eu falei, eu não posso dar ordem em Deus, não. Para Ele eu peço, Senhor, se for da tua vontade. Como aquele homem chegou dele e falou, se tu quiseres, tu pode me curar. Agora, para a enfermidade, eu falei, eu não aceito ela na minha vida. Irmãos, quando eu espirrava, eu amaldiçoava o vírus. Falei, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Você não vai prosperar no meu corpo. Eu amaldiçoo esse vírus de rinite, de sinusite, do que for. Eu amaldiçoo a célula, o que for, o vírus. Você não vai prosperar no meu corpo. E se estão falando que vai piorar, eu ordeno, você não vai piorar. Eu dou uma ordem em você, eu te expulso. E eu falo, perante a autoridade que Deus me concedeu, eu amaldiçoo você, Deus. Irmão, de lá para cá. Aleluia, glória a Deus. A gente fala muito sobre isso, irmãos, mas a gente tem que entender algo. A fé, ela nos leva a aplicar algo, a exercer, a exercitar algo, a pôr algo em prática. O que é falar? A fé sem obra ela é morta. Então, você tem fé? Tem. Exerce. Quando um homem pede a cura para o seu servo lá e Jesus fala, eu vou com você. Ele fala, não, nem precisa ir. Eu creio que se você disser uma palavra, lá ele vai ser curado. Ou seja, ele tem fé. Jesus se dispôs a ir. Ele poderia ter aceitado e falar, tá bom, vamos lá. Eu creio que você vai, né? Eu creio que você pode curar. Então, não preciso fazer nada. Vamos lá. Mas não, ele falou, eu tenho fé. E a minha fé me leva a aplicar, a exercer. E ele olha para Jesus e fala, nem precisa ir. A fé e a confiança, a convicção que eu tenho no meu coração, ela diz no meu coração, pela autoridade que eu enxerguei no Senhor, que se o Senhor disser somente uma palavra, ele lá e vai ser curado. Irmãos, o que Jesus fala para ele? Eu nunca vi tamanha fé. Pode ir, vai ser feito conforme a sua fé. Irmãos, às vezes, sabe o que a gente está esperando? Ver.
Eu estava com o sogro do Henrique esse final de semana e algo muito importante ali foi dito, muitas coisas foram ditas, a gente estava conversando. Para os irmãos que não sabem, ele amputou a perna por conta da diabetes. E ele passou um processo, ele estava no hospital e ele estava contando para a gente como foi esse processo. Ele começou a falar que quando ele estava no hospital, Deus enviou pessoas lá. Muitas pessoas naquele hospital fazendo a obra, irmãos, falando do amor de Deus, orando sobre as pessoas lá no corredor, orando, fazendo a obra, né, naquele lugar. E ele fala que ele glorifica a Deus por isso, mas ele fala que algo chamou a atenção dele. Por quê? O homem, irmãos, ele é um pastor, né? Aí ele contando, não é eu que estou falando, ele estava falando com as palavras dele, né? Que num momento, muitas das vezes, de uma dificuldade como essa, a gente se sente limitado. Porque ele mesmo falou, muitas vezes eu fui para o monte e eu orei a Deus para me curar disso. Eu orei a Deus para me curar. Né? E ela ia passando, e orando, pedindo a Deus para me curar. E Senhor, seja feita a tua vontade, ou seja, ele estava apresentando a Deus. Só que aí a doença, ela se estendeu, não foi curada. E aí ele foi parar no hospital. Aí você imagina, irmãos, um pastor, né, orou por muitas pessoas e pela cura de muitas pessoas. Aí naquele momento ele se vê num lugar daquele, e sabendo que ele tinha orado, mas que ainda não tinha recebido a vitória. A gente tem aprendido aqui que o inimigo ele nunca vai vir no seu momento de força, ele vai vir no momento de fraqueza. É no momento que você está lá triste, que você está pensativo, aí o inimigo vem colocar a setinha, colocar dúvida no seu coração, tentar questionar você acerca da fé que você tem em Deus. Ele falou assim com Jó, ele mesmo citou sobre Jó. Ele falou, o que aconteceu com Jó? No momento da dificuldade dele, a mulher dele falou, você ainda fica orando para esse Deus aí? Você ainda fica honrando ele, amaldiçoa ele e morre. Olha a sua situação, ele não fez nada por você, então ele estava num momento assim. E aí olha só como que Deus é lindo, e é por isso que eu iniciei essa mensagem falando que eu fico maravilhado com o cuidado de Deus para nossas vidas. Irmãos, Deus ele sabe até onde que vai a nossa fé, e ele sabe que nossa fé é pequena. A gente fala que tem pequena fé, mas muitas das vezes a nossa fé é pequena. Aí está lá no hospital e aparece uma mulher. Deus toma essa mulher em mistério, no quarto de hospital, começa a falar para ele algo que Deus estava mandando falar para ele. Nada chegou ao fim, nada está acabado. Não abaixa a sua cabeça, levanta, não chegou ao fim, não está acabado ainda não. Ela começou a falar com poder e autoridade, irmão, falando em línguas. Só que sabe o que é o mais maravilhoso? É que ela não era qualquer mulher. Porque, irmão, se fosse qualquer mulher, Deus sabe como trabalhar na minha sua vida. Se fosse qualquer mulher, irmãos, ele é um pastor. Ele está cansado de orar por pessoas e de ver pessoas orando por outras. Se fosse qualquer pessoa, talvez, eu chuto, não tenho certeza não, mas talvez no meu coração, eu acho que ele não tinha recebido essa palavra tanto quanto por conta de quem Deus está usando. Aquela mulher, ela não era qualquer mulher. Sabe quem era aquela mulher? Era uma mulher que fazia mais de 30 anos que o pastor nunca mais tinha visto ela. Só que foi uma mulher que o pastor orou pela libertação dela, cheia de demônio. Os filhos tinham sido oferecidos para espíritos e demônios. O pastor sofreu muito em oração pela vida daquela mulher e pela família daquela mulher, intercedendo. Foi uma das pessoas que deu um pouco de trabalho no ministério. E ele várias vezes impôs as mãos sobre ela para expulsar os demônios dela, para orar sobre ela, ministrar a bênção, a cura, a libertação. Irmãos, a mulher sumiu, ele não sabia mais da mulher, nunca mais tinha visto. Mas no momento da fraqueza dele, o Senhor levanta essa mulher. Irmãos, Deus já estava usando ela, Deus já tinha lavado, remito, já tinha preparado ela, estava fazendo a obra, fazendo as obras dos hospitais. E sabe o que aconteceu? Essa mulher foi usada para falar para ele algo naquele momento de dificuldade. O mais importante, irmãos, ele ouviu o recado de Deus, mas o que chocou o coração dele, impactou o coração dele, foi ver o fruto da oração dele, diante da presença dele, orando por ele. Agora, sabe o que eu enxerguei Deus fazendo na vida dele? Eu falei para ele, Deus estava fazendo a mesma coisa que Deus fez com esses discípulos aqui, ó. Ele estava permitindo que você contemplasse o fruto das palavras que foram preferidas através da sua fé.
Deus estava permitindo que você visse e enxergasse o milagre que Deus fez através da sua oração. Porque no momento desse de fraqueza, ele já estava pensando: minha oração não está chegando no céu. Isso e aquilo, irmãos, eu estou dando um exemplo dele. Mas quantas vezes eu e você não é assim? Aí a gente fica: será que eu estou fazendo certo? O pastor mesmo estava ministrando isso esses dias, né? A gente está aqui cheio de Deus, é uma maravilha, e tem momento da baixa, e aí você se vê questionando: será que Deus está comigo? Será que Deus está... E aí nesse momento ele me vem querer colocar a seta. Mas naquele momento Deus estava fazendo a obra e permitindo que ele visse o fruto da oração, o fruto da intercessão, e ao mesmo tempo o Espírito Santo estava testificando no coração dele: não foi em vão as suas orações, eu ouvi elas, eu atendi elas. E para te mostrar isso, está aqui o fruto, está aqui o fruto da sua oração. Sabe o que Deus estava falando para ele? Não desista. Não deixa a circunstância ao seu redor te parar, porque você está olhando para o que está acontecendo do lado de fora, mas você tem todos os recursos dentro de você. Ou seja, a palavra ela continua valendo, a autoridade como pastor continua valendo, o seu chamado como servo continua valendo para a sua vida. Não se deixe abater, não se deixe desanimar. E nessa noite é um recado que Deus está dando para mim e para você. Porque diante das circunstâncias que eu e você passa, muitas das vezes a gente se abate, a gente se aflige, a gente se angustia, a gente muitas das vezes fica cabisbaixo, mas a palavra fala que a gente não está derrotado. Como o pastor mesmo fala, às vezes a gente está pelo fio, mas amanhã, ou no mesmo dia, se eu e você tomar posse, a gente pode se erguer, se colocar de pé, olhar para a enfermidade e determinar a nossa vitória, porque nós temos autoridade sobre ela, e falar: eu não te aceito, eu te repreendo, eu te expulso no nome de Jesus, porque é a autoridade que o Senhor me concedeu. O Senhor estava manifestando isso para ele, falando para ele: não desista, não pare, continue, persevere. Irmãos, eu tenho visto uma palavra na Bíblia inteira que se repete várias vezes: é perseverar. E é por isso que eu e você fomos chamados para viver de fé e não por vista. E era por isso que Paulo falava: minha fé não se baseia em coisas. Ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava declarando: eu não confio em alguma coisa, eu confio em alguém. E a minha fé está baseada no caráter dessa pessoa. É o que Deus está falando para mim e para você hoje. A nossa fé tem que ser baseada no caráter da pessoa de Jesus. E quando a gente exercitar essa fé, a gente vai contemplar o milagre. Eu não sei qual é a sua enfermidade, né? Eu sei qual era o meu propósito, que eu entrei por essas portas. Mas Deus nessa noite, Ele diz para você novamente, Ele te lembra, Ele já te falou isso, mas Ele te lembra novamente, no momento que você ergueu as suas mãos para o alto, uma palavra que foi lida: deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a autoridade está na sua mão. E hoje, mais do que declarar isso para você, o Senhor vai querer que eu e você exercite isso. O Senhor vai querer que eu e você aplique essa fé, que eu e você ponha isso em prática. Porque talvez se eles não tivessem voltado pelo caminho, não tivessem visto com os olhos dele, eles não tinham acreditado na palavra. Agora, porque eles voltaram e eles contemplaram, eles falaram: Senhor, verdadeiramente a figueira secou. A sua palavra, eu vou até lembrar do testemunho do pastor, né, que uma vez falaram, funcionou. Aí Jesus olha para eles e fala: não funcionou, tendes fé. Não é que funcionou. Eu estou dizendo para vocês que todas as vezes que vocês aplicar essa fé, se endividar no coração, vai ser concedida. A petição vai ser concedida, o milagre vai acontecer. Basta eu e você se colocar de pé nessa noite e declarar a nossa vitória. Então, pensa aí qual foi o propósito. Talvez é na sua vida, talvez é na vida de outra pessoa. Para encerrar essa palavra, eu quero dar um testemunho aqui da minha esposa. Nós já deu esse testemunho. Mas uma vez Deus tocou no coração dela para interceder por uma mulher que estava no Pernambuco, uma menina, uma jovem. Ela estava com leucemia, irmãos. Ela não estava aqui, ela não estava tomando cálice. Mas o Espírito Santo incomodou minha esposa. Minha esposa se dispôs a entrar num propósito pela vida dela. Minha esposa é mais santa que você? Eu sou mais santo que você? Mas ela se dispôs a obedecer a voz do Espírito Santo que estava dentro do coração dele, falando: eu vou interceder por essa vida. Ela precisa de alguém que ore por ela, ela precisa de alguém que apresente a vida dela. Ela não está na igreja, mas eu estou na igreja, eu sou a igreja. Ela começou a interceder, começou a orar, começou a tomar o cálice em pró. Ela falava, enquanto ela estava tomando, ela falava assim: eu estou tomando aqui, mas eu creio que o Senhor está visitando lá. Irmãos, para a glória de Deus, essa menina foi curada da leucemia. Hoje ela está na igreja, no grupo de jovens, louvando e adorando ao Senhor. Mas foi necessário Deus usar um vaso. E nessa noite você é o vaso. Deus te levanta como vaso. Deus quer usar a sua vida. Determina a sua vitória.
Profetiza. Ou pelo menos amaldiçoa essa enfermidade que está em você, no seu ente querido. Amaldiçoa essa enfermidade, esse vírus, essa dor. E eu falo diante da palavra de Deus, não sou eu que estou falando, mas o Espírito Santo está falando para você. Todas as vezes que creres, proferires a palavra, crendo sem duvidar no seu coração, e será concedido. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Talvez é no joelho a dor, talvez é na cabeça, talvez é no pulmão, talvez é na perna, talvez é no braço, na coluna. Sabe o que o pastor falou para mim quando ele estava dando esses testemunhos? Ele falou, sabe quem foi maravilhoso, irmão Guilherme? Eu falei, fala. Ele falou assim, depois que eu já tinha voltado do hospital, eu fui para a igreja. E aí eu estava lá na igreja e eu vi o irmão dando testemunho que Deus tinha curado ele na coluna. E só quem teve dor de coluna sabe do que eu estou falando. Aquela dor é uma dor infernal. E enquanto ele dava esse testemunho que Jesus tinha curado ele na coluna, eu me empolguei tanto. E eu pedi para o pastor, deixa eu dar meu testemunho também. Aí ele foi dar o testemunho dele e ele falou assim, ó, da mesma forma que Deus curou esse jovem hoje na coluna, Jesus também me curou na coluna. Eu me converti através da cura que Jesus me deu na minha coluna. Eu estou aqui hoje, eu sou pastor, através da cura que Deus me deu, porque Ele mostrou para mim que Ele era Deus fiel. Mas sabe o que aconteceu com ele depois? Ele foi para casa, acabou o culto. Aí ele dormiu. E ele fala que durante a madrugada ele se acordou para ir, né, com vontade de ir no banheiro. E sabe o que ele estava sentindo? Dor na coluna. Irmãos, o inimigo ele é o bicho mais sujo que existe. Porque depois de ter sido curado e se converter através de uma cura que Deus já tinha dado para ele há anos, só pelo fato dele se levantar para dar testemunho e glorificar o nome de Deus por aquilo que ele tinha feito, o inimigo quis novamente tocar, para dizer para ele, trazer a dúvida no coração dele e falar, e aí, será que você foi curado mesmo? Será que você recebeu a mesma cura? Sabe o que ele fez? Ele nem se levantou, irmão, ele está com a perna amputada, mas ele determinou deitado mesmo. Ele falou, eu te repreendo, Satanás, em nome do Senhor Jesus, porque eu fui curado. E eu dei o testemunho ontem, eu já dei várias vezes esse testemunho. Você não vai trazer isso de volta para mim, não. Eu não aceito isso. Eu te expulso, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus. Ele fez as necessidades dele, voltou a dormir. Quando ele acordou, irmão, ele não sentia mais nada. Quando a Bíblia fala que o diabo ele é o pai do engano, ele é o pai da mentira, é isso que ele quer fazer na sua vida. Fazer você acreditar que Deus não cuida de você. Fazer você acreditar que Deus não vela por você, que Deus não está curando. Fazer você acreditar que tomar esse cálice aqui é em vão. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Não deixe de te confundir. Porque a palavra fala que você é escolhido. E Ele não engana os escolhidos. Ele tenta, mas Ele não consegue. E nessa noite, tudo que estava tentando te confundir vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode trazer, irmão, a gente vai estar orando. Eu quero que você ore e você determine hoje a sua vitória nessa enfermidade aí. Na sua familiar, não sei qual é o propósito. Você vai determinar hoje. Você vai amaldiçoar essa enfermidade hoje. Se for espírito de enfermidade, você vai amaldiçoar, você vai expulsar ele hoje. Deus ele vai completar o milagre na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo da verdade. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor Deus, assim como o Senhor nos ensina, com ousadia, com intrepidez, crendo, meu Pai, que o Senhor é aquele que completa o milagre, que o Senhor é aquele, meu Pai, que expulsa o espírito de enfermidade, que o Senhor é aquele que dá saúde para o teu povo, que o Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário, que levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas dores, e nós somos mais do que vencedores. Nós determinamos a vida da tua igreja, a saúde física, espiritual, aleluia, sentimental. Nós profetizamos a cura, aleluia, Jesus. Nós profetizamos a libertação, nós profetizamos a restauração, em nome do Senhor Jesus. Lavaçuia da calabacheia, lavaçuia da calabacheia. Ó Espírito Santo, consegue se esclarecer essa noite, que no momento do teu filho tomar esse cálice, ele receba a sua vitória, ele tome posse da sua vitória, ele seja restaurado, na honra do teu nome. Eu te peço, Pai, eu já te agradeço